Capítulo 54. Joe acordou sobressaltado com um rosto sardenho debruçado sobre ele. Eu a encontrei. Não disse que a encontraria? Disse Ed eufórico, empoleirado na beira da cama. Eu disse que conseguiria e consegui. Você vai matá-lo ou eu mesmo o mato? Resmungou Brandon do outro lado do quarto. Eram 6 horas da tarde e ele estava tirando uma soneca, por ter brandido uma picareta o dia inteiro. Joe também descansava, extenuado de tanto percorrer as ruas. Agora ele já estava apoiado no cotovelo para ouvir o que o garoto tinha a dizer. Michael Charles Finnegan, Duane Street 54, é um comerciante de farinha. Ed se pôs a falar. Sondei lá pelas docas e um homem que transporta mercadorias do rio para os armazéns me falou sobre ele. É irlandês e veio da Inglaterra para Nova York, como você disse. Ele também tem uma sobrinha. Perguntei ao homem se o nome dela era Fiona e ele disse que era. Joe levantou-se imediatamente. Ed, onde você disse que esse homem mora? Na Duane Street, número 54, lá pelos lados da Broadway. Bom trabalho, rapaz, disse Joe, enquanto procurava as botas debaixo da cama. É ela, não é? Perguntou Brandon, piscando para Joe. Tomara, ele respondeu. Você vai lá? Vou. Boa sorte então, companheiro. Eu também tenho um outro nome. Disse Ed enquanto Joe amarrava as botas. No Chelsea, um policial que patrulha a minha rua disse que conhece uma Micaela Finnegan, lá da Emerald Society. Ele falou que o sujeito tinha uma mercearia lá, mas não tinha certeza se ainda estava por lá. Ele disse que o banco tomou a loja. Posso ir até lá para ver se ele ainda mora lá. Pode deixar. Claro que o endereço certo é o de Duane Street, disse Joe. Mas logo ele viu a avidez do semblante de Ed se desfazer e se deu conta de que o garoto estava na expectativa de uma outra tarefa. Deu 20 centavos para ele, dizendo-lhe para checar a informação. Ed saiu voando como uma bala, batendo a porta do quarto com tanta força que fez Brandon xingar. Eufórico, Joe saiu, pouco tempo depois de Ed, certo de que aquele Michael Finnegan era o homem procurado, certo de que em meia hora ou pouco mais ele a veria de novo, sua garota. Ele caminhava rápido pelo Canal Street rumo ao oeste, sacudindo as mãos enquanto passava pelas pessoas que voltavam para casa. Estava nervoso. Na verdade, apavorado. Como ela reagiria quando o visse? É claro que nem sonhava em vê-lo ali. E se ela o mandasse embora? E se ela se recusasse a recebê-lo? Ele a tinha magoado tanto, e ele sabia disso. Se ela lhe desse um pouco de seu tempo, será que o perdoaria? Joe poderia esclarecer tudo se pudesse conversar com Fiona, se pudesse vê-la. Lutaria por isso e não perderia a oportunidade. Se ela o repelisse, ele seria insistente. Se o mandasse de volta para Londres, ficaria em Nova York. Ele escreveria para que Jimmy cuidasse dos negócios e se estabeleceria ali, encontraria um trabalho, até convencê-la do seu arrependimento, do seu amor por ela, até convencê-la a aceitá-lo de volta. No topo da Duane Street ele se deteve, contraiu e soltou os dedos e começou a procurar pelo número 54. Fiona leu pela terceira vez a manchete do Times londrino, pôs o jornal contra o peito e leu mais uma vez. Abre aspas. Vitória dos trabalhadores das docas. Fecha aspas.
Era o que estava escrito. Patrões se rendem às reivindicações. Lágrimas de felicidade rolaram pela sua face e caíram no jornal. Ela deixou que rolassem. Já era tarde e não havia ninguém por perto para vê-la chorar. Estava sozinha na sala de visitas do tio, desfrutando essas maravilhosas notícias. Fora uma completa surpresa absolutamente maravilhosa. A greve nas docas tinha atrasado a chegada do Times por algumas semanas. Já fazia muito tempo que lia o jornal e não tinha a menor ideia se a greve estava próxima de uma resolução e muito menos de uma vitória. No início daquele dia, Michael estava de saída para o banco e ela lhe pedira para ver se havia um exemplar do jornaleiro. Ele voltou com um e tentou entregá-lo em suas mãos, mas ela estava ocupada na loja e pediu-lhe que o levasse para cima e o deixasse na sala. Ela só pudera dar uma olhada no jornal poucos minutos antes, e agora, depois de ter lido sobre as negociações, as concessões, a declaração de vitória, a caminhada triunfal pelas ruas do líder dos trabalhadores Ben Tillett e John Burns, ladeados pelos grevistas, as entusiásticas celebrações e passeatas com as mulheres acorrendo a Commercial Street para abraçar os filhos e os maridos, ela ainda custava a crer que aquilo acontecera. Eles conseguiram. Os doqueiros venceram. Contra todas as dificuldades, os homens rudes do Rio de Londres tinham se unido para lutar contra a pobreza e a fome e triunfaram sobre aqueles que os exploravam. Pobres, quase sempre iletrados e politicamente grosseiros, eles se mantiveram unidos e venceram. O coração de Fiona se encheu de amor pelo pai. Ele também tinha feito parte desta luta, e a vitória significaria tudo para ele. O Senhor devia estar aqui, papai. Ela murmurou, essa era a sua luta. O Senhor devia estar aqui para ver a vitória. Ela secou os olhos. Em meio à felicidade, também sentia tristeza e amargura. Como sempre sentia, quando lembrava o que acontecera ao pai e do que causara isso. Mas agora, cerca de um ano depois da morte dele, a complexa mistura de emoção que ela sentia se transformara. Os sentimentos de orgulho, perda e pesar tinham aumentado. Seu ódio por William Burton ainda era imenso. Mas o medo que ela sentiu na noite em que saiu de Whitechapel, o desespero e a impotência tinham se dissipado. Ela se pôs a imaginar como Burton teria reagido ao tomar conhecimento da vitória dos trabalhadores. Imaginou que ele estava sentado em seu escritório, em silêncio, tomado pela raiva. E pela primeira vez, enfraquecido, já não era a figura onipotente, o senhor dos homens que ele pensava ser. A fim de paralisar o sindicato, tinha assassinado e destruído a família dela, pensando exclusivamente em si. Mas lhe foi mostrado que ele não podia deter o rumo do sindicalismo, da forma que uma criança não pode impedir que o mar destrua seu castelo de areia. A justiça prevaleceu. Os doqueiros foram justiçados. E um dia ela também seria. Fiona pressentiu que essa vitória era um sinal, um augúrio. Sua vida mudara e continuaria a mudar para melhor. Ela podia sentir isso. Já não era a garota apavorada, sozinha no mundo e sem ninguém para defendê-la.
Tinha sua família, seus amigos, e no prazo de uma semana ela teria Will. Ele seria seu marido, seu protetor, e a manteria a salvo de pessoas como Burton e Sheehan. E pensar que só faltava uma semana para o casamento. Embora estivesse programado para ser uma cerimônia simples, reservada à família e aos amigos íntimos, ainda havia muito a ser feito. Ela estava feliz por ter uma noite só para si. Raramente a casa ficava tão silenciosa. Michael e Mary tinham ido a um espetáculo. Alec, Lan e Nell estavam no apartamento de cima. Simi dormia. Até Will estava fora, em Pittsburgh, tratando dos negócios do metrô, numa última viagem antes do casamento. Ela deixou o jornal de lado, foi para a cozinha e colocou a chaleira no fogo. Depois, serviu-se de uma fatia do bolo de limão de Mary. Preparou um chá de baunilha, arranjou tudo numa bandeja e levou-a para a sala. Enquanto o chá descansava, pegou uma folha de papel e uma caneta para escrever uma lista de todas as coisas que ainda precisava fazer. Uma hora depois, já tinha acabado de comer o bolo e de escrever a lista e descansava no sofá. Uma brisa de outono entrava pela janela, trazendo algumas folhas e fumaça de carvão. O tempo estava virando. Ela pôs o chale nos ombros e se enfiou debaixo da coberta. Já estava quase inteiramente coberta quando ouviu batidas na porta de entrada e alguém gritando o seu nome da rua. Ela se levantou sonolenta. "Ô de casa, aqui é a casa dos Finnegan. Tem alguém em casa?" Estava bom demais para ser uma noite tranquila, ela pensou. Dirigindo-se à janela, chegou ao parapeito e esticou a cabeça para fora. Um garoto batia à porta. "O que é?" Ela gritou, irritada. Ele olhou para cima. "Fiona Finnegan?" "Sim, o que você quer?" "Nossa, estou feliz por tê-la encontrado, senhorita. Será que dá para vir aqui embaixo?" "Não até você me dizer do que se trata." "É muito importante, senhorita. Eu tenho uma mensagem urgente de um amigo seu." Capítulo 55. Eram 8 horas da manhã e Fiona, exausta, sentava-se em um banco duro de madeira de um tribunal na Baixa Manhattan. Sua face estava empapada de lágrimas, suas roupas amarrotadas pela noite passada em Tombs, a cadeia municipal da Century Street. Próximo a ela, seu advogado Ted Sissons, o homem que a ajudou na aquisição da propriedade da senhorita Nicholson, e Stephen Ambrose, um advogado criminalista recomendado por Ted. Algumas outras pessoas também estavam presentes na corte, sentadas em silêncio, à espera do juiz, que iniciaria os procedimentos do dia. "Isso não pode estar acontecendo", ela disse. "Eu soube pelo menino que ele estava em dificuldades, mas achei que era um problema de saúde." "Mas está acontecendo", disse Ted, "e ele está seriamente encrencado." "Que diabos ele fazia no The Slide? Aquilo é um antro de vício. Ele devia manter distância daquele lugar." "Bem, o fato é que ele estava lá", disse Fiona abruptamente, "e foi preso. Agora você tem que soltá-lo. Você tem que..." Sua voz se entrecortou. Ela começou a chorar. "Oh, Ted, faça alguma coisa. E se o mantiverem preso, o que acontecerá?"
É provável que isso não aconteça, retrucou Stephen Ambrose. Se as acusações não forem graves, talvez ele só tenha que pagar uma fiança. E se forem graves, ele irá para a prisão? Não, disse Ted com frieza, esfregando os olhos. Ele é estrangeiro, será deportado. Fiona chorou mais ainda. Ted ofereceu-lhe o lenço. Enquanto Ambrose, bem apessoado, vestido com esmero e usando um anel de diamantes, dizia: o problema é o juiz que vai presidir o caso, Cameron Eames. É um homem implacável. Ele começou uma campanha de limpeza na cidade. Fechamento de pontos de apostas, de bordéis e de lugares como o The Slide. Conversei com um policial que falou que Eames teve o apoio de Malloy, o capitão da polícia, para levar avante a batida. Ele é muito duro com os transgressores e o fato é que ele não estipulou a fiança e isso não é nada bom. Fiona fechou os olhos e se recostou no banco. A partir do momento em que o menino, o mensageiro enviado por Nick lá de Tombs, chegou à casa de Michael na noite anterior, ela se viu tomada pela sensação de que vivia um pesadelo e só pensava em acordar. Dirigiu-se de imediato para a cadeia, esperando soltá-lo ou vê-lo, mas o sargento não permitiu. Ordens do capitão, ele disse. Ela esperava que ele estivesse bem. Esperava que ele tivesse alguma coisa para comer e beber e um lugar para dormir. As palavras de Ted ecoavam na sua cabeça. Ele é estrangeiro, será deportado. Se isso acontecesse, seria o fim dele. Perderia a galeria e tudo o que havia conquistado. Seria forçado a regressar a Londres. Teria que voltar para o odioso pai, que tinha ameaçado cortar todo o seu dinheiro se ele voltasse. Ele estaria completamente sozinho. Quanto sobreviveria nestas condições? Ela sentiu uma mão em suas costas. Querida, que diabo está havendo? Seu coração deu um salto, era Peter Hilton. Não diga nada, cochichou Ted em seu ouvido. Fui informado de que o Nick foi preso na noite passada. E ainda por cima no The Slide. Ele estava querendo conhecer os inferninhos. Eu não sei, Peter, não sei o que houve. Só pode ter sido um terrível engano. Ela foi tomada outra vez pela emoção e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Oh, querida, é ele, não é? Nick, é o seu eleito. Olhe só para você, está se desmanchando em lágrimas. Nenhuma mulher chora assim, por um homem que ela não ama. Eu sempre soube que o McLean não tinha chance. Peter, Fiona começou a falar embora cansada. Nós não... Ted lhe deu uma cutucada indicando que ela devia se calar. Ela desviou os olhos para o ambiente. Peter não sabia nada a respeito de seu noivado com Will. Isso estava restrito aos membros mais íntimos do círculo deles, aos advogados dela e à discreta Madame Eugênie. E quando alguém admirava o anel de Fiona, ela dizia que era uma bijuteria e que o comprara por pura diversão. Will queria que o noivado fosse mantido em segredo. Ele sabia que haveria muitos comentários e não desejava que Hilton o noticiasse. O homem não dava trégua. Acabaria descobrindo coisas sobre o vestido, o bolo, e não escaparia nem mesmo que Fiona pretendia vestir na noite de núpcias. E ainda garantiria que toda Nova York ficasse sabendo. Ela ouviu quando ele folheou o bloco de notas,
ouviu a caneta dele escrevendo freneticamente. Ela se voltou e olhou ao redor. Havia outras pessoas na corte. Algumas portavam blocos de notas. Ela reconheceu Nellie Bly, uma amiga de Will, uma mulher de quem também gostava. Uma mulher que podia arruinar Nick com poucos parágrafos. E se deu conta, então, de que Nick seria enforcado pela mídia, mesmo que não fosse condenado. Para acabar com ele, a mídia só precisaria mencionar o tipo de clientela do The Slide. Seria um escândalo, um tremendo escândalo. As pessoas da sociedade que frequentavam a galeria dele simplesmente sumiriam. Seus negócios cairiam por terra e isso o deixaria mais destruído do que a cadeia e a deportação. Ficou em pânico. O peito de Fiona se apertou. Ela disse para Ted que precisava de ar fresco e que sairia por alguns minutos. Protegeu-se do frio da manhã na escadaria da corte, perguntando-se sobre o que faria. Se ao menos o Will estivesse ali, ele certamente saberia, mas não estava. Ele estava em Pittsburgh e levaria dias para voltar. Ela ainda se encontrava no mesmo lugar, sentindo-se desolada e perdida, quando viu no outro lado da rua uma firma de advocacia e pela vitrine deu para notar que a recepcionista falava ao telefone. Apressada atravessou a rua e entrou no escritório. Telefonaria para o hotel de Will. Talvez ele não estivesse lá, mas valia a pena tentar. Com licença, ela disse. Tenho uma emergência e preciso usar o seu telefone e eu lhe pago. Desculpe, senhorita, mas não é possível. Por favor, não quero aborrecê-la, mas a vida de um amigo meu depende desse telefonema. A mulher hesitou. Está bem. Ela disse por fim, a senhorita sabe o número? Fiona disse o nome do hotel em Pittsburgh e depois de 1 ou 2 minutos a moça conseguiu completar a ligação. Estendeu o telefone para Fiona e esta pediu à telefonista que chamasse William McLean. Para alívio dela, ele estava no hotel tomando café da manhã no restaurante. A mulher disse que iria chamá-lo. Fiona caiu em prantos quando ouviu a voz de Will do outro lado da linha. Fiona? Querida, o que houve? Está tudo bem? Não, Will, não está nada bem. Ela contou com a voz embargada o que tinha acontecido. A resposta dele foi curta e imediata. Fiona, escute, eu quero que você saia daí o mais rápido possível. Will, eu não posso, o Nick precisa. Não dou a mínima para o que o Nick precisa, ele respondeu com rispidez. A Tombs, a Corte de Justiça, não é lugar para você. Você tem que se afastar do Nick de tudo isso imediatamente. Isso vai dar uma confusão danada quando a imprensa souber. E não só para o Nick. Quero que você vá para a minha casa de campo. Leve o Simi com você e Mary. Vou telefonar para Emily, dizendo que você está chegando. Fiona, ainda está aí? Houve alguns segundos de silêncio. Sim, estou aqui. Vou tentar encurtar esta viagem. Se puder, estarei em casa amanhã de noite. Não fale com ninguém sobre isso. Você me entendeu? Entendi sim, completamente. Ótimo, agora tenho que ir. Faça o que eu disse e tudo ficará bem. Cuide-se, querida, eu te amo. Eu também te amo, ela disse. As palavras arderam em sua boca. Até logo. Até logo, Will. O telefone ficou mudo. Ela manteve o fone no ouvido por alguns segundos. Depois colocou-o no gancho, deu uma nota de $1 para a recepcionista e agradeceu. Caminhou entorpecida até a porta.
Seus membros estavam tão gelados quanto o gelo. Will acabara de sugerir que ela abandonasse Nick, seu melhor amigo, o homem que a tinha salvado quando ela estava sem ninguém. Agora era ele que não tinha ninguém, e ela não o abandonaria, em hipótese nenhuma. Voltou para a corte e sentou-se ao lado de Ted. Muitas outras pessoas haviam chegado. Os bancos estavam cheios. E abriu-se então a porta do juiz. Surgiu um oficial da corte, todos de pé. Ele gritou. Fiona levantou-se juntamente com todos os presentes. Cameron Eames entrou, vestido com uma toga branca. Olhou para a audiência e em seguida sentou-se para ler a ata. Ela se espantou ao ver que ele parecia muito jovem e extremamente duro. Não havia o menor sinal de compaixão naquele rosto de menino, nenhuma piedade. Ele acabou de ler a ata e solicitou a entrada dos prisioneiros. Abriu-se uma porta e uma fila de homens passou por ela. Estavam algemados. Fiona esticou o pescoço e procurou freneticamente por Nick. Quando finalmente o avistou, ela se assustou. Ele estava com o olho esquerdo roxo. Apresentava um corte no rosto e sangue pisado no nariz. Parecia enfraquecido. Seu paletó estava rasgado. Nick! Ela soluçou, levantando-se do assento. Silêncio! Cochichou Ted, puxando-a de volta ao assento. Nick não a ouviu, mas Eames, sim. Ele lançou um olhar irritado na direção dela. A corte criminal da cidade de Nova York está aberta, ele entoou. E começou a conferir as acusações contra aquele grupo de homens. Vagabundagem, conduta desordeira, leu em voz alta. São todos delitos leves, murmurou Ambrose, esperançoso. Obscenidade em público, sedução e sodomia. Ele está frito por causa da última acusação, a de sodomia. Não o soltarão com uma fiança. Se ele não se declarar culpado, eles o levarão a julgamento. Por alguma razão, Eames quer fazer destes homens um exemplo. Stephen, não há nada que se possa fazer, alguma coisa? Perguntou Fiona, branca de medo. Eu tive uma ideia, disse Stephen. Não é lá grande coisa. Não importa, tente qualquer coisa. Você disse que Nick caminha pelas ruas à noite, não é? Sim, com frequência. Por quê? Algumas vezes ele não consegue dormir e caminha até se cansar. Ambrose assentiu com a cabeça. Eames chamou o primeiro detento, um sujeito de aparência insípida que se declarou culpado de todas as acusações. 2 homens de aparência respeitável foram chamados em seguida. Indagou-se a ambos se tinham advogado. Nenhum dos 2 tinha. Ambos se declararam culpados. Nick foi o próximo. Quando o juiz indagou se ele tinha advogado, Stephen Ambrose levantou-se e aproximou-se do banco. Nick, que estava sentado de cabeça baixa, ergueu o olhar, surpreso. Seus olhos atravessaram Ambrose em busca dos bancos, e logo ele a viu. Ambos se entreolharam, e ela viu o medo refletido nos olhos dele. Ele tentou esboçar um rápido sorriso, mas encolheu-se.
Ao invés de correr até ele e abraçá-lo, ela não pôde fazer nada, senão permanecer no mesmo lugar. Imes perguntou a Ambrose qual era a alegação de seu cliente. Inocente, meritíssimo, replicou Ambrose. Não estou disposto a ouvir gracinhas, senhor advogado. O senhor Solmes foi preso no Dayslide. Há relatos de testemunhas oculares e também os testemunhos dos oficiais que o prenderam, advertiu Imes. Ambrose ergueu suas mãos bem tratadas. Não questiono a presença do meu cliente no Dayslide. Não obstante, mantenho a alegação de que ele é inocente de todas as acusações. Houve um terrível engano, meritíssimo. Sempre há, suspirou Imes, provocando risinhos na corte. Meu cliente, o Sr. Solmes, entrou inocentemente nas premissas relatadas. Ele estava simplesmente procurando algum lugar onde beber e não tinha ideia do que acontecia naquele estabelecimento. Meu cliente sofre de insônia e tem o hábito de caminhar pelas ruas a fim de se cansar. Sendo estrangeiro, ele não está completamente familiarizado com todas as regiões de nossa cidade ou a natureza de alguns dos seus estabelecimentos. Ele não sabia que estava entrando num local de má reputação. Fiona conteve a respiração. O argumento de Stephen era arriscado. E se Nick fosse um frequentador assíduo do Dayslide? E se algum dos outros detentos dissesse isso? Ela os olhou. Muitos sorriam, mas ninguém disse nada. O Sr. Solmes é um respeitado membro da sociedade, continuou Stephen. Estas acusações são espúrias. Um homem correto foi equivocadamente detido. Senhor advogado, e para completar ele recebeu um tratamento brutal. Eu gostaria de registrar, para que isso constasse nos autos. Advogado Ambrose, sua lenga-lenga não me impressionou, disse Imes. Já vi todo tipo de argumento para evitar punição e esse é mais do que velho. Fiona se pôs a chorar de novo, um pranto realmente desesperado. Oh, não chore, querida, eu não aguento isso. Uma voz emocionada atrás dela era Peter Hilton. Meritíssimo, meritíssimo, ele gritou, levantando-se. Oh, não, pensou Fiona. Senhor Hilton, por favor, ela começou a falar, mas ele já estava na passagem entre os bancos. Imes brandiu o martelo. Ordem! Não me chame aos gritos, senhor, aproxime-se. Desculpe, disse Peter enquanto se dirigia ao juiz. O que é? Senhor, perguntou Imes. Hilton, Peter Randall Hilton. Eu escrevo uma coluna para o Word, a Peter Spader. E o que é, senhor Hilton? Eu só gostaria de dizer que o Dr. Ambrose está dizendo a verdade. Houve um engano, um terrível engano. Nick Solmes não é, o senhor sabe. Ele disse fazendo um trejeito com a mão. Não, senhor, eu não sei. Uma florzinha. A audiência irrompeu em risos. Imes bateu outra vez seu martelo. Bem, o fato é que ele não é, insistiu Peter. Sabe, ele tem uma namorada, uma mulher. Não vou dar o nome aqui, isso não seria apropriado, mas é verdade. Fiona vislumbrou uma chance. Ela se levantou e pediu permissão para se aproximar do juiz. Imes permitiu, e ela andou até ele de pernas bambas. E pensar que o Ambrose achava que o seu negócio, que o seu próprio argumento era uma mera tentativa. O dela,
seria mais ousado. Will ficaria furioso, mas ela não tinha como evitar. Isso era tudo o que ela e Nick tinham. Ela pigarreou e disse: Meritíssimo, o que o Sr. Hilton disse é verdade. O Sr. Somes é meu noivo. Já estamos noivos há 2 meses. E romperam suspiros e conversas na audiência. Imes teve que brandir novamente o martelo, ameaçando evacuar o recinto. O que o Dr. Ambrose falou também é verdade, ela continuou. Nicholas não consegue dormir e caminha à noite para se cansar. Não sei como ele foi parar num lugar como o The Slide, mas tenho certeza de que ele não sabia de nada. Estou certa de que ele está profundamente consternado com o seu terrível engano. Ambrose olhou horrorizado para Fiona. Meritíssimo, ele começou impetuosamente. O resto de suas palavras foi abafado pela barulheira que se fez no recinto. Pressentindo que estavam diante de uma grande matéria, os repórteres trocavam informações na tentativa de obter o nome completo de Fiona e ainda a forma correta de escrever Soames e o endereço da galeria dele. Furioso, Imes bateu o martelo como se quisesse quebrá-lo ao meio. Sente-se, doutor, ele gritou. Sua voz provocou o silêncio que seu martelo não conseguiu. Ele reuniu seus papéis e levantou-se. Advogado Ambrose, eu estou ficando muito cansado do senhor e dos seus espetáculos. Solicito um breve recesso e quando eu voltar, quero ver todos os presentes sentados em seus lugares e quero que o silêncio seja tanto que se possa ouvir um alfinete caindo no chão. Estou sendo claro? Ninguém ousou se manifestar. Todos acataram. Imes virou-se de costas e saiu do recinto, batendo a porta atrás de si. A batida ecoou de maneira soturna. Fiona voltou para o seu lugar e sentou-se próxima a Ted. Stephen Ambrose espremeu-se ao lado dela. É preciso muita coragem, ele disse baixinho. Ela assentiu desolada. Seu desejo era salvar Nick, mas ao que parecia ela só tinha piorado a situação. A expressão que ela fez não passou despercebida para Ambrose. Anime-se, ele lhe disse. Se até agora o Imes não mandou Nick para a forca, talvez ele o absolva. Will Jr. tomou um gole generoso de uísque, desfrutando-o de modo caloroso e disse em seguida: Cameron, você sabia que é um gênio? Um desgraçado de um gênio. Sentado em seu gabinete com os pés sobre a mesa, Cameron sorriu abertamente para o amigo. Eu não quero me gabar, mas a situação está correndo bem. Correndo bem? Cam, a coisa não podia estar melhor. Eu não posso acreditar que ela esteja aqui. Ele exclamou, recostando-se sorridente em sua poltrona e olhando para o alto. Custo a crer que ela tenha passado a noite em Tombs e esteja sentada na corte, no meio de criminosos. Meu pai vai ficar uma fera. E o que houve depois da alegação do Ambrose? Cameron sorriu. O Hilton entrou em cena. Meu Deus, eu gostaria que você tivesse visto Will. Ele se levantou e disse para a corte que Nick Soames não era uma florzinha. Cheguei a pensar que cairia da minha cadeira. Cameron continuou a descrever a atuação de Hilton. E o Will o ouvia embevecido.
agitando a cabeça como se não acreditasse em sua sorte. A coisa estava saindo às mil maravilhas, melhor que o esperado. Cameron lhe disse que a corte estava apinhada de repórteres. Alguns fotógrafos também estavam presentes. Será um grande escândalo social. Naquela noite mesmo, talvez até antes, a merda estaria estampada em todos os jornais. E Fiona Finnegan se enterraria nela. Claro que agora o pai dele romperia com ela. Ele tinha que fazer isso. Casar com uma mulher respeitável de outra classe era uma coisa, mas casar com uma aliada de pervertidos era completamente diferente. E depois, Will, ora, você não vai acreditar nisso. Ela se levantou e declarou que estava noiva dos Somes há 2 meses. O quê? Ela disse que eles estavam noivos e que Somes entrou no The Slide por acidente, por causa de uma insônia ou de alguma coisa parecida. Cameron gesticulava as mãos, sem parar. Eles realmente acham que eu nasci ontem. Este é o dia mais feliz da minha vida, pensou Will Jr., enquanto seu amigo terminava o relato. Ela está todinha nas minhas mãos. Cameron, ele disse devagar. O outro murmurou, reabastecendo o copo de Will. E se eu estiver errado? E se o meu pai perdoar toda esta confusão? Então todo o nosso esforço e o favor que solicitei de Malloy terão sido em vão. Mas é claro que ele não vai perdoar Will. Não depois que tudo for para os jornais. Do jeito que ele está apaixonado, tudo é possível, retrucou Will Jr. Ele esvaziou o copo e olhou para o amigo. Eu acho, juiz Imes, que o que temos a fazer não é nada mais que tirar a senhorita Finnegan de cena para sempre. E penso que devemos nos valer desta extraordinária oportunidade. Cameron devolveu o olhar, assentiu com a cabeça e Will Jr. entendeu que ele tinha captado a sua ideia. Os dois sempre foram exímios na leitura dos pensamentos um do outro. Isso lhes servira quando precisavam inventar histórias na infância e também na escola, quando eram pegos colando. Juntos eles já tinham chegado longe e continuariam assim. Se o seu pai souber o que realmente aconteceu, ele me enforca. Ele não saberá. Como poderia? Claro que não vou contar para ele. O que é que vou alegar quando ele souber que o juiz fui eu? O que é que ele pode dizer? Tecnicamente você nem sabe quem é ela. Você a viu? Os dois juntos? Não. Foi apresentado a ela por ele? Não. Ele disse que os dois estavam noivos? É claro que não. Então que culpa poderá ter? Você simplesmente não sabia de nada, só estava fazendo o seu trabalho. Quando chegar a hora, se chegar, de você ser questionado, dirá para ele que não sabia quem era ela e que se soubesse, nunca, mas nunca mesmo insistiria nisso tudo. Está bem, mas agora é melhor você sair daqui. Volte pelo mesmo caminho que entrou. Ninguém pode vê-lo, Will. Ninguém. Deixe comigo. Pare de se preocupar, Cam, e me quebre este galho. Cameron levantou-se e vestiu a toga. Os dois combinaram de se encontrar no Union Club para jantar e depois Will se retirou. Ele se sentia totalmente aliviado. Logo tudo estaria acabado, costurado e perfeitamente terminado. Seu pai nunca desconfiaria que Cameron tinha feito o que estava para fazer. E nunca pensaria que fora o seu próprio filho que arquitetara tudo. Ele tinha representado
tão bem, desculpando-se pelo mau comportamento, acolhendo a garota na família, que o pai engoliria tudo. Enquanto atravessava o corredor escuro que os oficiais da corte usavam para entrar e sair do prédio, sem precisar esbarrar com os réus, Will Jr. admitiu que de fato ficaria em dívida com Cameron. Mas ele sabia de uma boa maneira de retribuir o favor. Tão logo chegasse ao Congresso, ele começaria a trabalhar pela indicação de Cam para a Suprema Corte, o cargo que o seu amigo tanto queria. E um dia, quando ele chegasse na Casa Branca, a primeira coisa que faria seria nomear Cameron Eames para a Suprema Corte Federal de Justiça. Afinal, todo presidente precisa ter um juiz no bolso. Fiona olhava para as paredes brancas da sala, para os retratos dos grandes homens que lá estavam dependurados, para a bandeira americana, posicionada num canto, e para a efígie dourada da cidade de Nova York. Ela vasculhava com um olhar cada cantinho, na expectativa de ver algum sinal de gentileza e compreensão com as falhas humanas naquele recinto. Ela procurava por um sinal de que os homens, que detinham tanto poder sobre a vida dos outros, mesclavam esse poder com sabedoria e tolerância. Mas ela só via as fisionomias duras e impassíveis dos oficiais da corte e o vazio imponente da cadeira do juiz. Eames nunca aceitaria a história dela. Stephen o tinha enfurecido. Hilton piorou a situação e ela deu o toque final. O homem insistiria em um julgamento e depois mandaria Nick embora. A porta de entrada dos juízes se abriu e ela se sobressaltou. Eames reapareceu e assumiu seu posto. Fiona ouvia os rumores ao seu redor, à medida que os espectadores e repórteres se sentavam, prontos para ver o desenrolar da próxima rodada. Eames não os deixaria à espera. Tão logo se sentou, ele pediu que Stephen, Ambrose e Fiona se aproximassem. Ele pigarreou, fitando a corte enquanto fazia isso. Ao contrário da forma com que às vezes sou retratado pelos vários jornais da cidade, ele começou a falar encarando Nellie Bly. Eu não sou intransigente nem desalmado. O coração de Fiona deu um salto de esperança. Eu também devo admitir que pode ter havido um engano no caso do Sr. Soames. As pernas dela ficaram bambas de alívio. Senhorita Finnegan, a senhorita afirma que o Sr. Soames é seu noivo e está certa de que ele entrou por acidente no The Slide, isso é verdade? Sim, meritíssimo. Eames se voltou para onde estavam os acusados. Sr. Soames, isso é verdade? Sim, meritíssimo, ele disse baixinho. Muito bem, então. Estou pronto a liberar o Sr. Soames e deixá-lo sob a sua custódia, senhorita Finnegan, com uma condição. Sim, meritíssimo. Qualquer coisa que Vossa Excelência pedir, ela disse, aliviada e feliz, por seu plano ter dado certo. Nick fora salvo por ela. Logo terminaria aquele horrível pesadelo. Exijo que a senhorita se case com o Sr. Soames hoje mesmo, na minha corte, como prova de sua sinceridade. Por um segundo, fez-se um silêncio absoluto na corte.
e depois se seguiu o vozerio. Stephen, agora, com a aliança de Ted, interpelou o juiz, argumentando que aquilo era completamente inusitado e fora de propósito. Imes retrucou, alegando que conhecia muito bem as lorotas e que eles não o fariam de boba em sua própria corte. Os repórteres dirigiram perguntas para Fiona, para Nick e para Imes. Os espectadores conversavam alegremente entre si, comentando que aquilo era bem melhor que o teatro de Tony Pastor, enquanto Fiona, petrificada e aturdida, pensava na alternativa que Imes lhe oferecia. De repente, os olhos dela notaram um movimento. Era Nick. Ele acenava desajeitadamente por causa das algemas, tentando chamar sua atenção. Ela foi até ele. Não havia ninguém para impedi-la. Imes estava envolvido pela discussão. 2 dos oficiais da corte continham um acusado que se levantara, recolocando-o de volta ao banco, e os outros 2 tentavam acalmar a audiência. Acabe com isso agora, disse Nick. Não quero que você leve isso adiante. Mas vou levar. Você está maluca? Ele sibilou. Está jogando sua vida fora e sem nenhuma razão. Isso não é crime para a forca, Fiona. Eles vão me acusar, eu pago uma fiança e me soltam. Eles não vão fazer isso, não. O Ted disse que você será mandado para a cadeia e mantido lá por algumas semanas e, depois do julgamento, será deportado. Deportado para a Inglaterra. Você entende o que isto significa? E você, sua garota estúpida, entende o que isso significa? Se você se casar comigo, não poderá casar com Will. Só permitem isso em alguns lugares, Arábia, África, ilhas dos mares do sul, mas não em Nova York. Eu não quero casar com Will. Nicholas abaixou a cabeça de Fiona e segurou-a com as 2 mãos. Por favor, Fiona, por favor. Já fiz muitas loucuras nas últimas 12 horas e não preciso que você faça outra agora. Nicholas, uma vez você se casou comigo. Agora é a minha vez de casar com você. Aquilo foi um casamento simulado, e você sabe muito bem disso. Este não será de mentirinha. Você me salvou. Difícil. Salvou, sim, a mim e ao Cime. Acredite em mim, agora eu é que vou salvar você. Nick ergueu a cabeça e olhou-a no fundo dos olhos. Por quê? Fiona encolheu-se desolada. Porque eu te amo. Um oficial segurou-a pelo cotovelo. Desculpe, senhorita, não posso permitir o acesso aos prisioneiros, ele disse bruscamente, conduzindo-a de volta ao juiz. Irritado com o aumento do barulho, Imes brandiu outra vez o seu martelo. Ordem, ordem! Ele gritou. Se começar de novo este barulho, eu mandarei evacuar a corte. Quando o silêncio foi restaurado, ele recomeçou. Estou pronto a acreditar na história da senhorita Finnegan. Só preciso de uma prova daquilo que ela afirmou, doutor advogado. Se o senhor Soames é realmente inocente, eu gostaria de libertá-lo, mas não permitirei que se zombe desta corte. Meritíssimo, disse Fiona tentando se fazer ouvir, mas sua voz foi abafada pelas denúncias vociferantes de Stephen, dirigidas ao juiz e à corte. Segundo ele, a cruel condição do juiz
arruinaria a cerimônia religiosa, planejada pelo seu cliente. Ele tentava dissuadir Imes. A cerimônia civil não interfere na cerimônia religiosa, retrucou Imes. Eles ainda poderão se casar no religioso. Não tenho a mínima intenção de impedir isso. Meritíssimo, por favor! Gritou Fiona. O que é, senhorita Finnegan? Eu aceito a sua condição. Nós dois aceitamos. Imes assentiu com a cabeça. Ótimo! Darei 2 horas para juntar os papéis necessários e... Enquanto isso, eu termino a minha sessão na corte. Tragam o próximo acusado, por favor. Como o senhor se declara? Atordoada pela excitação e pelo choque, Fiona sentou-se. Ávidos por uma entrevista, 3 repórteres tentavam se aproximar dela, mas Ted e Stephen os afastaram. Um quarto insistia, era Nellie Bly. Eu preciso falar com ela, Ted. Fiona ouviu quando ela disse, não como repórter, mas como amiga. Pode deixar, Ted, interferiu Fiona. Ele deixou a repórter se aproximar e Nellie sentou-se perto de Fiona e se achegou ainda mais perto para que ninguém ouvisse a conversa. Fiona, o que você está fazendo? Ela perguntou baixinho. O Will ama você, sei que ele a ama. Eu soube disso antes mesmo dele. Uma noite o vi no Union Club e ele suspirava por você. Embora não admitisse naquela época, eu os vi juntos e notei como ele olha para você. Por que magoá-lo desta maneira? Porque eles matarão o Nick se eu não fizer isso. Fiona, isso aqui é a América, eles não vão matá-lo. Ele ficará preso por algum tempo. Na pior das hipóteses, ele será deportado. Fiona cortou as palavras dela. Por algum tempo? Ela disse raivosa. Talvez quebrando pedras com uma picareta que ele nem consegue erguer? Ou se arrastando acorrentado aos outros até sofrer um colapso? Tremeu de medo só de pensar em Nick acorrentado e forçado a trabalhar. Ele tem o coração fraco, Nellie. Ela continuou retendo um soluço. Ele mal consegue segurar suas telas. Quanto mais uma pá cheia de terra ou um carrinho de pedras, ele não duraria 1 semana. Sua voz ficou embargada. As lágrimas rolaram pelo seu rosto. Aquilo era demais para ela. Por pouco perdera Nick e agora perderia o Will. Desculpe, Fiona, eu não sabia. Meu Deus, que escolha você tem que fazer. Eu sinto muito. Nellie confortou-a e, quando Fiona recuperou o controle, aprumou-se e encarou o juiz. Meu Deus, Imes, você é mesmo um filho da... Ela gritou. Imes estava falando com o prisioneiro e se deteve. Seu rosto ficou rubro. O que você disse? Ele perguntou. Você me ouviu muito bem. Isso é uma corte de justiça ou a Inquisição espanhola. Como você se atreve? Eu vou lhe dizer do que se trata. É uma farsa. Forçar alguém a casar desse jeito, você sabe. E todos os que estão nesta corte. Já basta. Imes explodiu colocando-se de pé. Eu peço que a senhorita demonstre o devido respeito quando se dirigir a mim em minha corte. Ele gritou. Meirinho, retire a senhora Bly e toda a imprensa da corte agora. O recinto foi esvaziado. Com a ordem finalmente restaurada, Imes conseguiu continuar a sessão com o resto dos prisioneiros. Ajudada por Ted,
Fiona se retirou pela entrada dos fundos, para evitar os repórteres no trajeto que faria, em busca dos seus documentos e dos de Nick. Ted tentava dissuadi-la, argumentando que o procedimento de Imes tinha sido ilegal, pois o juiz não tinha o direito de demandar ou forçar aquele tipo de condição, e que ele e Stephen resolveriam tudo. Eles só precisariam de poucos dias, uma semana no máximo. Com o braço estendido para chamar uma carruagem, Fiona virou-se para ele. Uma semana? Você quer que eu o deixe em Tombs por uma semana? Você viu o rosto dele? Só Deus sabe se isso é tudo o que podem fazer com ele. Uma carruagem parou e ela se apressou em pegá-la. Voltarei em 2 horas. Ela disse, por favor, fique com ele, não deixe que ele faça nenhuma besteira. É muito tarde para ele. Ted suspirou quando a carruagem partiu. Eu estou tentando impedir você. Elgin. Pensei que o seu sobrenome era Soames, disse Cameron Imes, olhando para a certidão de nascimento de Nick. É Elgin, mas eu uso o sobrenome de minha mãe, Soames. Fiona olhou para Nick. Aquilo era novidade para ela. Logo, o sobrenome dela também seria Elgin. Ou será que eles usariam Soames? Ela se sentiu totalmente atordoada. Por alguns segundos chegou a pensar que podia desmaiar, o que não seria uma surpresa. Não tinha dormido nem comido e, além disso, é claro, ainda havia o pequeno problema do casamento com Nick. O que é isso? Perguntou Imes, apontando para uma abreviatura que antecedia o nome de Nick. É um título de visconde. Oh, o que ele está fazendo agora? Fiona se perguntou aborrecida. Aquele jogo já tinha ido longe demais para se tentar uma outra cartada. Aliás, eles já tinham tentado todas. Será que ele achava que se fingindo de nobre intimidaria o juiz? Visconde? Indagou Imes. Sim. O que é exatamente um visconde? O filho mais velho de um duque. Seu pai é um duque? O 6º duque de Winchester. Fiona o fulminou com um olhar. Pare com isso, seu tolo, ela murmurou, valendo-se de mímica. O filho do duque de Winchester, realmente. Só falta ele declarar que eu sou a princesa real. Ele devolveu um olhar envergonhado para ela. Pelo menos foi isso que ela pensou. Com aquele olho era difícil distinguir, mas agora ele parecia melhor. O juiz permitiu que ele lavasse o rosto e ele também tinha se penteado e vestira roupas limpas que ela levara. Estava mais apresentável, como um jovem de posição, pelo menos, e não como um criminoso. Fiona também tinha trocado de roupa. Ela entrou no apartamento de Michael esgueirando-se, para não ser notada. Felizmente, Mary saíra com as crianças para algum lugar. No quarto despiu as roupas amarrotadas, substituindo-as por uma blusa de renda branca e um conjunto de saia e casaco de algodão acetinado turquesa. Depois penteou rapidamente os cabelos e pegou um chapéu no armário. Quando procurou sua certidão de nascimento em uma gaveta, encontrou alianças dos pais e colocou-as no bolso. E levou um susto quando saiu de casa. Já se dirigia para a sala de visitas quando a porta da frente se abriu e Michael entrou. Voltou depressa para dentro do seu quarto, enquanto ele atravessava o corredor, rumo ao banheiro. Ele não podia saber o que ela estava fazendo. Se descobrisse, certamente tentaria impedi-la. Ficou escondida em seu quarto, até ele entrar no banheiro,
e em seguida saiu de casa e correu até a 7ª Avenida, onde pegou a carruagem que a levou até a Gramercy Park. Ela precisou de algum tempo para localizar a pequena pasta de couro, onde Nick guardava seus documentos, mas no fim a encontrou debaixo da cama dele. Pegou uma camisa e um paletó limpos no armário e depois se apressou para voltar à corte. Se Peter Hilton e sua corja queriam fotos, eles as teriam. Mas ela e Nick não estariam com uma aparência suja e desmantelada. Pelo menos no dia do casamento, eles se mostrariam bem vestidos. O casamento deles. Suas mãos começaram a tremer quando ela pensou nisso. Estava se casando com Nick. Ela se devotaria a ele e ele a ela, para sempre. Ela se viu outra vez violentamente atordoada. Fechou os olhos e enterrou as unhas na palma das mãos, penetrando-se na dor. Não, 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 disse para si mesma, não pense nisso. Não pense em nada, só leve até o fim. Imes terminou de verificar a documentação de Nick e passou para as informações de Fiona, a fim de preencher a certidão de casamento. Fiona pediu para que Ted segurasse as alianças de seus pais. A corte estava vazia apenas com ela, Ted, Stephen e Imes presentes. Ela agradecia por isso. Aquela manhã fora um verdadeiro circo, e todos os palhaços ainda os aguardavam na entrada do prédio. Pelo menos não teriam que proferir seus votos na frente daquela turba. Imes deu início à cerimônia com uma breve introdução, sem palavras bonitas, nem sentimentos românticos. Uma cerimônia simples, a troca de alianças e os votos. E logo a coisa estava feita. Lá estavam eles, de pé, entreolhando-se, com as alianças de ouro nos dedos, Nicholas e Fiona Soames. Ou seria Elgin? Marido e mulher, até que a morte os separe. Imes estendeu a certidão para que ambos assinassem, e os advogados assinaram como testemunhas. Depois, o juiz se despediu deles, disse que Nick estava livre e com um sorrisinho cínico aconselhou a manter distância do The Slide e estabelecimentos semelhantes em suas futuras peregrinações. As 4 pessoas permaneceram no mesmo lugar, sem jeito, sem saber o que fazer, até que Stephen quebrou o silêncio batendo as mãos, anunciando que a imprensa estava lá fora e que, se eles quisessem levar aquilo a cabo e convencer os outros de que a prisão de Nick fora um engano, era melhor que representassem o papel de recém-casados felizes. Eles recolheram suas coisas e o seguiram. Na entrada da corte, Stephen Ambrose comunicou aos presentes que Cameron Imes tinha um senso aviltante de justiça e que devia desculpas ao seu cliente. O Sr. Soames fora preso graças a um terrível engano. Ele tinha sofrido terrivelmente nas mãos da polícia e do sistema judiciário, além de ter sido obrigado a se casar com sua noiva, a senhorita Fiona Finnegan, bem antes da data prevista por ambos. Nós estamos em 1889, disse Ambrose exaltado, esmurrando a palma da mão. E não na Idade Média. Nenhum homem deveria ser forçado a casar dentro de uma corte de justiça, em meio a criminosos, só para limpar o seu nome. Ele acrescentou que, embora todas as acusações contra o seu cliente tenham sido retiradas, o Sr. Soames estava seriamente inclinado a processar a prefeitura por prisão ilegal
e violação dos direitos civis. As fotos pipocaram, inclusive uma em que Nicholas beijava o rosto de Fiona, que segurava um buquê de rosas que um repórter comprara numa floricultura. As perguntas foram feitas e respondidas. Os nomes foram soletrados um sem número de vezes. As congratulações foram dadas ao casal e, por fim, a turba se dispersou. Ted e Stephen se despediram, com os dois afirmando que, sem sombra de dúvida, aquele dia tinha sido o mais interessante de suas carreiras. Depois se retiraram. Fiona e Nick ficaram a sós. Fiona foi a primeira a falar. Nick, eu acho que eu vou desmaiar. Não vai, não. Tem um banco logo ali debaixo daquela árvore. Vamos. Ele a segurou pelo cotovelo e ambos saíram da entrada da corte. Ela sentou-se no banco e descansou a cabeça em seus joelhos. Sua pele estava viscosa, seu coração disparado. Ela se sentia prestes a cair doente. O que fizemos? Ela gemeu. O que vou dizer para o Will? Nick afagou-lhe as costas com gentileza. Desculpe, Fiona, ele disse. Eu sinto muito, estou arrasado. E romperam as lágrimas. Nick chorava tanto que ela mal conseguia entender o que dizia. Arruinei a sua vida. Will, você amava ele. Fiona refletiu sobre o que ele dizia. Olhou para os prédios e as árvores em volta, para o sol a pino no céu, e depois se voltou para ele. Não, de verdade não, ela disse, com uma voz estranhamente calma. O quê? Ele perguntou, fungando. Você é que estava certo. Lembra aquela noite no seu apartamento, quando nós brigamos? Você disse que eu não amava o Will de verdade, não da forma que eu amei o Joe. Eu amava muitas coisas no Will, seu coração de ouro, sua inteligência. Amava a sofisticação da vida que ele leva e gostava de ser desejado outra vez por alguém, de ser cuidada e paparicada, mas eu não amo ele. Não como se deve amar. Só estou sentida, profundamente sentida, por causar sofrimento nele. Joe foi o meu verdadeiro amor, Nick, como o Henry foi o seu. Só se ama assim uma vez na vida. Eu sei que é difícil, mas já é hora de aceitar isso. Você me ama? Ela sorriu para ele. Você sabe que sim. Eu também te amo. E vou cuidar de você, Fi, e também do Simi. Eu serei o melhor marido do mundo. Sei que não teremos um casamento convencional. Eu não posso te dar filhos, mas posso dar tudo o mais. Uma casa boa, roupas, jantares em restaurantes, tudo o que você quiser. Não tenho tanto dinheiro quanto eu, mas tenho um bom bocado. Cerca de 10.000 libras por ano e a galeria já está quase para abrir. Sabe, minhas perspectivas são excelentes. Fiona o olhou de soslaio longamente. Nicholas Soames, você está me pedindo em casamento? Acho que estou, na verdade, um pouco atrasado. Eu aceito. Verdade? Absoluta. Ela repousou a mão no ombro dele. Eu casaria de novo com você, sem pestanejar. Faria qualquer coisa para mantê-lo aqui. Você é a pessoa mais importante para mim neste mundo. Você e o Simi.
Ela o ouviu fungar novamente, e depois de alguns segundos ele disse: Você tem certeza de que é isso que você quer? Porque se não quiser, acho que podemos conseguir o divórcio. Não, nós não podemos. Isso só causaria um escândalo que dificilmente conseguiríamos evitar e já tive confusão de sobra. E aquele seu lindo vestido de noiva, Fi, e as joias que o Will lhe deu. Uma outra poderá usar o vestido. E quanto a isso, ela puxou o enorme diamante do dedo e o guardou na bolsa. Ele nunca caiu bem em mim. E ainda tem a sua viagem. Você aguardava por isso e agora não vai poder ir para a França na semana que vem. Não vou, ela disse abrindo um sorriso para ele, feliz por se dar conta de que poderia fazer uma outra coisa. Mas posso ir para o meu maravilhoso rosa chá. Nick, vestirei meu avental e começarei a trabalhar. Ela riu. Não quero desistir dele. Como é que eu pude imaginar isso? Sabe de uma coisa? Eu mal posso esperar. Mal posso esperar para voltar lá e ver minhas rosas e abrir o lugar e me empapoçar de chá e bolinhos. Eu vou levá-la para uma lua de mel, Fi. Você vai? Aonde? Coney Island. Fiona sorriu. Com Simi, Michael e os Monroe de acompanhantes, isso sim será romântico. Fiona e Nick sentaram-se de mãos dadas no banco e conversaram até a 1 da tarde. Até que Fiona percebesse que já era tarde e as pessoas já deviam estar preocupadas em casa. Ela saíra apressada de casa na noite anterior e só levou 1 segundo para dizer a Alec que tinha acontecido algo com Nick. É melhor a gente ir para casa, não é? Ela disse. Eles devem estar morrendo de preocupação. Vamos ter que contar para o Michael o que houve. Nick gemeu. Acho que teria sido melhor ser deportado. Eles se levantaram para sair e Fiona notou que o corte no rosto dele estava sangrando outra vez. Estancou o sangue com o lenço que Ted lhe oferecera e esquecera de devolver. A propósito, ela disse enquanto passava o lenço no corte, aquela jogada que você tentou na corte foi idiota. Não tem vergonha de tentar se passar por visconde? Ele segurou-a pela mão. Fiona não foi nenhuma jogada. Ele retrucou com timidez. Ela avaliou a fisionomia dele. Você está brincando, não é? Ele negou com a cabeça. Pegou-a pela mão, abriu um sorriso e disse: Viscondessa, quero ser o primeiro a lhe dar congratulações pelo seu casamento.